Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro No Escuro, da Elizabeth Haynes, publicado pela editora Intrínseca. Mas antes de falarmos exatamente sobre esta história aqui, eu quero pedir para que você se inscreva no canal e deixe um like. Não esqueça de deixar um like no vídeo caso goste do conteúdo. Além disso, caso tenha interesse em adquirir este livro aqui e ler esta coisa incrível e ao mesmo tempo horrível que aconteceu em minha vida, eu vou deixar para vocês ali na caixa de descrição o link do canal na Amazon, que assim, adquirindo o livro por este link, vocês ajudam o canal a se manter. Mas sem mais enrolação, vamos lá. No Escuro é o primeiro livro da Elizabeth Haynes que eu li. Depois de ler No Escuro, eu comecei a ler um outro livro dela, mas acabei abandonando, que é Vingança da Maré, se eu não me engano. Mas não pense que algo do gênero possa ter passado pela minha cabeça ao ler essa história aqui. E aqui eu quero dividir com vocês os motivos de eu ter amado este livro, ficado super angustiada e também algo que eu não gostei. Depois do último livro que li, eu tô chegando à conclusão de que eu gosto de livros que me causem emoções fortes e angustiantes. E gosto até mesmo de odiar alguns personagens. Mas vamos à história finalmente. O livro conta a história da Catherine Bailey, uma baladeira de plantão, que conhece Lee, um homem bom demais para ser verdade. E realmente não é de verdade. No caso, não um homem, mas as partes boas. O livro começa com uma sessão de tribunal que já inicia nos dando uma certa ânsia. E depois passamos a saber o que aconteceu com a Naomi, que obviamente, né, se você ler este livro aqui, não é uma surpresa quem causou isso a ela. E aí vamos diretamente à história da Kate. Acompanhamos em 2003 e em 2007. Sabemos que ela passou por um trauma antes de 2007 e está lidando com TPT, transtorno pós-traumático, e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E é interessante e ao mesmo tempo angustiante observar as manias dela e o medo que ela sente. Ela vê ele em todos os lugares, tranca inúmeras vezes portas e janelas, mas isso são só algumas das coisas, tem muito mais. Nesse contexto, eu gostaria de trazer a seguinte frase do livro: os seus procedimentos de segurança são para satisfazer você emocionalmente. Não é porque algo mudou fisicamente, alterando a sua condição de segurança. E para piorar, ela também tem traumas com médicos, o que dificulta o tratamento. E já em 2013, a gente acompanha um relacionamento abusivo no nível máximo. E, obviamente, a coisa só piora. E o quão complicada é essa relação em que a pessoa tem medo e se sente sufocada com a presença da pessoa, ao mesmo tempo que a pessoa dá certa segurança a ela. É confuso, é complicado de entender, mas acontece. Em 2007, a gente vai conhecendo um pouquinho sobre o que a Kate passou, os seus surtos e os seus processos. O que mais me chamou a atenção foi a questão das portas e janelas excessivamente trancadas, no caso, repetidamente trancadas. E é interessante porque ela negligencia a própria vida para ficar fazendo essas conferências seguidamente. E eu mesma sofri com ela em cada conferência e depois ela tendo que fazer tudo de novo. E a gente torce, obviamente, pela melhora da Kate e também pela relação dela com o vizinho, apesar que eu me irritei com ele um pouquinho por causa de algumas coisas que ele falava, parecia que era tudo muito fácil. Mas quem passa por uma situação dessas não acha tão simples assim de ser resolvido. Só que aí vem uma notícia nada agradável que pode desfazer muito do que ela conseguiu evoluir. Um aspecto que me deixou muito triste e até revoltada foi que nenhuma das amigas dela acreditou nela. E uma delas até meio que mentiu por ele. Meio que não, mentiu por ele. E aí, em determinado momento, eu fui olhar quando, né, a data de publicação do livro, e eu acho que foi em 2011, se eu olhei certinho, e realmente alguns assuntos ainda não estavam sendo debatidos tão fortemente. Óbvio que eu não duvidei que algo assim podia acontecer, mas admito que nenhuma delas acreditar nela foi bem triste. Sobre essa questão também, eu acho que algumas frases escritas pela autora foram irresponsáveis, por mais que o livro consiga abordar muito bem e nos trazer uma visão, um panorama muito interessante e muito bom sobre o relacionamento abusivo, agressivo, enfim, sobre toda essa questão. Ainda assim, tem algumas frases que são um pouco responsáveis, mas eu acho que é preciso considerar que em 2011 muita coisa ainda não era discutida, tanto quanto é discutida agora. Eu diria que é um livro muito bom, com alguns pequenos tropeços que podem ser resolvidos e que seriam resolvidos provavelmente neste ano em que estamos. Ou pelo menos a gente espera que sim, porque ainda existem algumas autoras que continuam pecando nas mesmas coisas e não evoluíram muito. Quando eu descobri a profissão do Lee,
eu realmente pensei na verdade, reativei uma frase que já me veio à cabeça, que é: muitas vezes as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos agridem, né? É óbvio que a personagem é forte e sabe se defender sozinha, mas eu admito que tive vontade de entrar no livro e meter a porrada no Lee, como se eu tivesse físico pra isso, né? Porque aparentemente, se eu entrasse neste livro, eu seria a mulher mais forte do mundo e eu poderia meter a porrada nele. E mesmo sabendo que violência com violência não resolve nada, né? Mas que deu raiva, deu muita. E realmente achava tudo tão cruel e injusto que me padeci muito pela Kate. E quando você pensa que o passado ficou pra trás, ele pode voltar pra te assombrar e não como um fantasma, mas às vezes mesmo de carne e osso. E é absurdo os jogos que ele fez pra apavorar ela. Tipo, ele sentia prazer em ver ela apavorada, sabe? Ele adorava provocar ela. E o final, ele mostra muito bem que é muito importante dar suporte e acreditar em uma vítima de violência. Eu sei que há casos em que a pessoa mente, mas, gente, honestamente, é só fazer a análise de quantos casos são reais, quantos casos são mentira. Então, não dá pra gente abrir mão de acreditar na vítima por causa de uma ou outra exceção, sendo que a maioria são totalmente reais. E as mulheres passaram por aquilo. Porém, eu admito que até hoje eu ainda não pensei muito sobre isso. Já faz um tempinho que eu li o livro, mas eu não sei ainda se eu perdoaria determinada pessoa. Eu daria todo o apoio, mas eu também sou um pouco magoada. Sou uma pessoa meio magoada, assim, eu guardo mágoa. Acho que eu precisaria de mais tempo para absorver a ideia. No escuro, para mim, foi 4,5 estrelas. Só perdeu meia estrela por causa daquelas pequenas frases irresponsáveis. É um livro muito bem desenvolvido. A gente consegue compreender toda a trajetória da personagem no durante e também no pós. E a autora, ela consegue fazer com que a gente sinta o que a Kate vivencia, e isso é realmente angustiante. Mas para mim, pelo menos, foi um pouco desta angústia e toda a história deste livro que fez com que ele fosse muito bom. É um livro cheio de gatilhos, eu não indico para todo mundo, mas com certeza é de uma leitura muito válida e engrandecedora. Mas me conte você, se você já leu No Escuro, qual foi a sua experiência com essa leitura, ou se você tem vontade de ler este livro muito em breve. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!